até aproveitar, né, esse ambiente, esse momento assim festivo, dar uma introdução para vocês nessa mensagem. 1 Samuel fala de uma família, e uma família que estava vivendo na presença de Deus. Mas era uma família que, infelizmente, ela vivia frustrada com algumas coisas em suas vidas que não se ajeitavam, que não se resolviam. Era uma família que, nós vamos ler no texto, que tinha uma rotina com Deus, mas Deus falou ao meu coração, irmãos, o que nós vamos tratar hoje é que nós precisamos, em alguns momentos, fazer algumas reformas. Você concorda comigo, sim ou não? Tem coisas que precisam passar por algumas reformas, precisam passar por algumas melhorias. Reforma traz melhorias, traz ou não traz? Mas em alguns momentos as reformas elas são feitas para consertar algumas coisas que estão quebradas. Na igreja a gente vive isso constantemente. É direto, a gente precisa às vezes quebrar um lugar, transformar, reformar para fazer algo novo. Porque às vezes tem um vazamento de água, às vezes tem alguma coisa ali acontecendo que não deveria estar acontecendo. E a gente de prontidão, a gente vai até esse lugar, até essa região da igreja, a gente vai lá e faz essa reforma. Só que a reforma, ela implica para nós, primeiro, não sei, quem já fez reforma em casa aqui, faz assim, já fez? É só chegar lá e consertar, é simples assim. Antes de consertar, primeiro você tem que quebrar, desfazer. Tem algumas coisas que você precisa destruir às vezes. E às vezes nós, irmãos, nós não estamos entendendo que para melhorar algumas coisas a gente precisa destruir outras. Para a gente passar por uma reforma no casamento, você não pode ficar jogando na cara do teu cônjuge as brigas que vocês tiveram no passado. Vocês vão ter que quebrar isso. Se isso não for quebrado, vocês nunca vão conseguir reformar e restaurar seu casamento. Quem concorda diz amém. Numa empresa a mesma coisa. Para a empresa passar por uma melhoria, por uma reforma, para ela passar por um crescimento, ela precisa entender que algumas coisas vão precisar ser desfeitas. E eu encontrei isso nessa família. Era uma família que, embora servia a Deus, mas ela tinha algumas coisas que precisam ser reparadas. E nós precisamos trazer isso para a nossa igreja, tanto para quem está aqui presencial, para quem não pôde estar aqui, está nos assistindo online. Nós já estamos formando, já estamos chegando a centenas de pessoas online no nosso YouTube da Igreja da Graça. Amém, pessoal? Então tem muita gente que não está aqui, mas também está congregando com a gente pela internet. E eu entendo que se nós não tivermos a capacidade de entender, e para destruir às vezes a gente precisa desapegar. Você concorda ou não? Precisa desapegar. Às vezes para trocar o piso, você vai ter que quebrar aquele de quando você... aquele que você gostou, escolheu com carinho, você vai ter que quebrar ele para colocar um novo. Mas eu queria ler a leitura com vocês, porque eu sei que Deus vai falar muito aos nossos corações. Vou fazer uma leitura bem completa hoje, para a gente ir depois à explicação. 1 Samuel 1, versículo 1. Está escrito assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano. Para que ele subia? Para fazer o quê? Para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá em Siló ele ia. E estavam ali os sacerdotes em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício,
a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana, ele dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. A sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele. Como que ele fazia? De ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não come? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana, no seu coração, falava e só se moviam os seus lábios. Porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois, a tua serva, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz. O Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram, vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana o quê? Concebeu. E o que aconteceu? Teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, como eu disse, eu vejo aqui uma família que servia a Deus. Tem alguns pontos que a gente pode até tomar como exemplo. O Eucana reunia a sua família de ano em ano. E eles se reuniam para ir até Siló, para adorar o Senhor, para sacrificar, para levar suas ofertas, para levar suas orações, para levar suas vidas, mas também para levar o sacrifício. Eu já ensinei aqui, o sacrifício, a oferta, ela tem que fazer parte do culto, amém? O culto começa na entrega, não no receber. Eles faziam isso com, podemos dizer, com eficácia. Eles adoravam de ano após ano. Talvez você se identifica com essa família porque você não começou em 2023. Você já vem de anos também servindo a Deus. Você já vem de anos também adorando a Deus, sacrificando ao Senhor. Mas eu identifico aqui uma dificuldade dessa família. Embora a Ana não tinha filhos, a maior dificuldade deles era viver bem. Porque você vê que a Ana com a Penina vivia em pé de guerra. Amém? Era uma irritando a outra. Era um problema, era uma briga, uma discussão, é um zombando do outro, é um falando mal do outro. E às vezes dentro de muitas casas isso também tem reinado.
problemas dentro de casa, dificuldade de relacionamentos. E eu vejo também a Ana com problema com o marido. Você observou que teve uma hora que ele chegou para ela e ele disse para ela assim: olha, mulher, por que você está assim? Para quê? Por que você anda desse jeito, amargurada? Por quê? Você tem algum problema aí comigo? Isso tudo é porque você não tem filho? Aí o Eucana diz assim para ela: olha, eu não sou melhor do que 10 filhos. E aqui eu começo a minha mensagem. Irmãos, talvez você já está há muito tempo na igreja, buscando por algo, pedindo para Deus talvez a cura de alguém, a libertação de um ente querido, buscando às vezes uma prosperidade que você ouviu que Deus tem poder para te dar, e Ele tem. Amém? Mas a primeira coisa que Ana aprendeu nessa passagem, que desbloqueou o milagre dela, foi que o noivo vale mais do que a bênção. Vamos dizer isso junto? Diga assim: o noivo vale muito mais do que a bênção. Qual que é o noivo da igreja? Jesus. Eu e você precisamos sair das nossas casas, ano após ano, e vir à igreja adorar o Senhor Jesus, tendo nosso filho ou não tendo, tendo nosso milagre ou não tendo. Nós temos que parar de congregar, irmãos, e de servir a Deus de cara emburrada, porque não recebemos uma bênção que pedimos numa corrente, numa campanha. Eles serviam a Deus de ano em ano, até que um dia tudo começou quando ela entendeu: o meu marido, o meu noivo, ele vale mais do que 10 filhos. Jesus vale mais do que você tem pedido. Ele vale muito mais do que essa bênção que você busca para contar. Ele vale muito mais do que a sua empresa dobrar o faturamento. Jesus vale muito mais do que seu útero gerar um filho. Jesus vale muito mais do que isso. E se eu e você não entendermos o valor que Jesus tem para nós e tratarmos Ele como tal, porque não adianta na hora do louvor, na hora da canção, a gente falar: Jesus, eu te amo, mas nós não lidarmos com Ele como alguém amado. Não adianta a gente querer fazer nossas orações e dizer: eu entrego minha vida ao Senhor, mas eu não viver como tal. Eu tenho que demonstrar o meu amor para com o Senhor e entender que estar bem com Ele, que me unir a Ele, que me relacionar com Ele bem, é bem maior do que as minhas bênçãos. É bem mais poderoso. A primeira coisa que Ana entende é isso. Eu não consigo nem tratar bem o meu noivo, que nós estamos trazendo o noivo para o espiritual, amém, igreja? Mas ela não era só o noivo de casa. Ela também não conseguia se relacionar com o noivo espiritual. Ela não conseguia se relacionar com Deus. Porque ela ia na igreja de ano, mas e a cara dela? Emburrada, fechada. Eu não consigo ter filho, eu não consigo engravidar, minha vida não resolve, nada dá certo para mim. Só que não é lugar de você ficar se lamentando, de cara emburrada, de cara fechada. É momento de você valorizar Deus, irmãos. O culto é lugar de você chegar. O que nós temos o costume? Eu tenho esse costume, quando eu abro as reuniões, nossa equipe tem esse costume. A gente, às vezes, isso pode ter se tornado até uma mania, mas tem um sentido muito forte. Quando a gente começa a reunião, a gente fala assim, ó: desliga daquilo que aconteceu lá fora e vem aqui agora e se liga em Deus. Se você não aprender a se desligar dos seus problemas, das suas lutas, das suas dificuldades, das adversidades que você tem passado, você nunca vai conseguir ter um relacionamento com Deus do jeito que você deve ter. Amém? Então, a Ana, ela primeiro teve que entender que, embora ela ia de ano em ano, eram anos perdidos. Você pode dizer com carinho para quem está perto de você, fala para ele assim: vamos parar de perder os nossos anos. Vamos parar de perder os nossos anos. Talvez você venha desde 2020, de 2010,
2005. Você vem lutando e fala, às vezes você fala assim, ai, eu estou sobrecarregado, não estou aguentando mais. É porque você está fazendo o culto errado. E para a gente melhorar, nós vamos ter que desconstruir essas frustrações que a gente carrega da vida. A gente tem que quebrar essas coisas, irmãos. Se a gente quiser reformar, nós vamos ter que quebrar algumas palavras, alguns pensamentos, algumas manias nossas. A gente tem mania de quando tem um problema, o médico dá um diagnóstico, alguém fala alguma coisa ruim, uma notícia ruim, a gente fala assim, vou na igreja. Mas então quer dizer que você não vai quando não tem as más notícias, não tem os problemas? Quem está entendendo diz amém? Então a igreja é só um pronto-socorro? Não, ela é um pronto-socorro, mas não é só um pronto-socorro. É lugar de adoração. Eu aprendo com essa família, sabe o que, irmãos? Eles iam levar as suas ofertas de ano em ano. E o filho já tinha vindo até então? Então eles não ofertavam por causa da bênção. Fala para você, irmão, para de ofertar por causa de bênção, irmão. Irmão, eu, 13 anos, irmão, imagina o que eu já ouvi. Eu já ouvi muita coisa, muita gente falando assim, pastor, ora para eu aposentar, porque aí eu vou devolver o dízimo. Então você quer comprar o Senhor Deus, né? Então quer dizer que se você não aposentar, você vai roubar Deus o resto da vida. Quem está entendendo diz amém. Você está entendendo, irmão? Não, pastor, ora para eu conseguir a herança, porque aí, pastor, aí eu vou. Não, Eucana, ele ia de ano em ano e dava para as mulheres também levarem seu sacrifício e falava, vamos adorar. E o filho não veio, mas isso não vai nos atrapalhar de adorar nem de ofertar. Nós vamos continuar adorando e ofertando. Amém? E muitas das vezes, irmãos, Deus até ele observa isso em nós. Que quando a gente vê que a coisa está indo, a gente quer dar um empurrãozinho e fala, eu vou fazer um voto com Deus, vou dar uma oferta, eu vou fazer uma promessa. Muitos aqui vieram daquele costume de promessa, de andar ajoelhado daqui até lá na frente, de ajoelhar em cima do milho, do caroço de feijão, e falar, eu vou pagar. Pagar o quê, irmão? Você não tem que pagar nada. Ou você faz de coração aberto, ou você faz porque você ama, ou você faz porque você sabe que tem que fazer, ou então não faz, porque se você está querendo comprar o Senhor, deixa eu te dar um recado, Jesus Cristo não está à venda. Ele não está à venda. Ou você faz porque você sabe que tem que fazer e adorar, e ofertar, e sacrificar, e orar de joelho, e fazer campanhas na madrugada. Não, você sabe que tem que fazer, faça de coração aberto. Não faça para comprar nada, para tentar barganhar, trabalhar à base de troca com Jesus, porque não é assim que funciona. Eles faziam porque amavam fazer. Faça porque você ama fazer. Amém? Faça porque você ama. Se você ama trabalhar no ramo que você trabalha, é leve, é ou não é? É tão leve. Se você ama fazer o que você faz, pastor, eu trabalho com salgado, eu sou empresário, pastor, eu sou advogado, se você ama, não é tão leve. Agora, se você faz só porque você quer o salário, né? Não, pastor, eu trabalho porque eu quero vender, quero dinheiro, quero resolver minha vida. Tem dia que é tão pesado, é tão difícil. Servir a Deus não é diferente disso. Nós temos que aprender a servir a Deus por amor. Você vai levantar de manhã, domingo, você vai vir numa alegria para a igreja. Vai ser tão leve, vai ser tão gostoso. Você vai servir a Deus assim, você nem vai ver o tempo passar. Você vai crescer, você vai desenvolver na presença de Deus. Amém, queridos? Então eu vejo que essa família, ela precisou entender. Eles precisavam aprender que só ir na igreja não resolve se eu estou cultuando a Deus errado. Talvez essa seja a resposta para muitas das suas perguntas.
Só vir à igreja não vai te resolver nada se você está cultuando a Deus de forma errada. Não vai resolver nada. As bênçãos não virão. Vai se tornar um fardo, vai ser pesado. Você vai sair da igreja cada dia mais triste. A cara dela, a Bíblia diz que o semblante dela mudou. Não, mas tem gente que o semblante cada dia vai ficando pior. Cara fechado assim. Cada dia vem na igreja e reclama de uma coisa. Um dia reclama que o irmão não apertou a mão na entrada. Pastor, passei, o irmão estava lá e não me cumprimentou. Aí no outro dia que tem 5 irmãos para apertar a mão, fala assim, hoje eu não gostei, tinha muita gente para apertar a minha mão. Porque o reclamador é assim, irmão, ele reclama de qualquer jeito. Amém? Se você liga o ar-condicionado, está ruim porque está frio. Se você não liga, para que eu dou oferta nessa igreja? Para ficar passando calor? É esse o tipo de crente que a gente está criando, que a gente está vivendo, irmãos. Que vem para a igreja para pôr defeito em tudo, para ficar reclamando de tudo, para reclamar da vida, para reclamar dos problemas, para reclamar da igreja, para reclamar o pastor. Pastor, ele não pôs terno. Terno prega? Vou pôr o terno com o microfone aqui para ele pregar então, hein? Você está entendendo ou não? É que a gente fica tão preocupado, irmão. Nós estamos vivendo um tempo de falar um monte de coisa que não tem sentido. Não tem sentido. E isso não vai mover os milagres que a gente precisa. Isso não vai mover nosso coração para Cristo. Se a gente quer servir a Deus de fato, nós temos que aprender com essa família, porque eles conseguiram mudar. As bênçãos vieram porque eles mudaram. E é isso que eu queria que você entendesse hoje. Tem bênçãos na sua vida de muito tempo que elas vão vir, mas enquanto você não mudar, ela não vai vir. Eu gostaria que você lesse comigo uma palavra que Jesus Cristo deu no Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. João 12, 24. Preste atenção que está escrito lá. Na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra, o que ele está dizendo? Não morrer, ele vai ficar o quê? Só, fica ele só. Mas, se ele morrer, vai acontecer o que com ele? Diga assim comigo, se eu não morrer, não vou dar fruto. Fala para o seu irmão, se você não morrer, não vai dar fruto. Pastor, minha vida está infrutífera, meu ministério está infrutífero, meu casamento está infrutífero, minha vida espiritual está infrutífera, então tem alguma coisa na sua vida que tem que morrer. E se não morrer, vai ficar sozinho, irmão. Cada dia vai ficar de canto. Ó. Cada dia, ao invés de melhorar, vai piorar. E a culpa não é na igreja. Deixa eu te perguntar, o milagre de Ana ainda não tinha vindo, a culpa era do sacerdote. A culpa era da igreja. A culpa era dos obreiros. Você está entendendo ou não? O problema estava era onde, irmão? Era nela. Não comia, não bebia, ia para a igreja emburrada, brigando com os outros, reclamando de tudo. Chegava lá, dava a oferta e saía com aquela cara de quem chupou um limão azedo. E saía reclamando, meu filho não vem, não acontece. Ah, meu Deus. Enquanto você cultuar a Deus, eu estou te ensinando a cultuar. Lógico que não é tudo que um culto precisa, mas se você não aprender o básico, não vai acontecer. As coisas não vão melhorar. Quem está entendendo diz amém. Irmão, se não morrer, não vai dar fruto. A gente precisa, como eu te disse no início, para fazermos uma reforma, a gente precisa desconstruir algumas coisas. A gente precisa quebrar o que está estragado. E se a gente não, na reforma não tem como, irmão. Vamos supor que tem um vazamento de água, aí você fala e vai lá e compra uma massa de vedar, um produto especial para infiltração, aí você vai e passa uma coisa, passa outra, aí você olha e fala, tá bonito, vai passar um tempo, o que vai acontecer? Vai estourar e vai quebrar de novo, porque se você não quebrar, tampar o vazamento e depois fazer os ajustes, não adianta fazer remendos. A gente liga uma mensagem que eu preguei não tem muito tempo aqui. Não adianta a gente fazer só uns remendos que não vai resolver as nossas vidas. Amém? E aí, certo dia, essa mulher, depois que o marido dela fala,
eu não tenho um valor bem maior do que 10 filhos? Eu acredito que a ficha dela caiu. O que eu estou indo fazer na igreja? Faça essa pergunta para você, irmão. O que você tem vindo fazer à igreja? Qual o real motivo? O que está lá no fundo do seu coração? Como que vai a sua vida? Como que você tem cultuado? Qual que é o espírito? Qual o ânimo que você tem chegado aqui? Isso interfere diretamente nos resultados que você tanto busca. E aí ela começou, nesse dia ela já vai para o templo, aí ela já come, ela não comia, aí nesse dia ela já é a mesma pessoa? Não, já está fazendo as coisas o quê? Diferente. Aí ela já come, já bebe, vai para Siló, no lugar da adoração. Quando ela chega lá, ela começa a falar. Ela começa a falar. E a Bíblia diz que quando Eli fez atenção à sua boca. Em outras palavras, ela estava orando há muito tempo lá, mas ninguém tinha nem notado que ela estava orando. E ela já estava lá, está lá falando. Só mexia a boca, você não via nada. Está mexendo a boca lá, está lá falando com Deus. Até que uma hora passaram perto dela, olharam. Mas essa mulher está aqui, tem pão aqui. Eu acredito que ele deve ter pensado, né? Ela não é de orar. Eu só vejo ela reclamando, só vejo ela murmurando, eu só vejo ela de cara fechada. Eu vejo ela só falando mal de tudo. Hoje eu olho, essa mulher, ela está orando. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa estranha com ela. Ela não é de fazer isso. Aí quando ele fala, você está bêbada? Aí ela vai e abre o coração. Não, eu não estou embriagada. A verdade é que eu vivi tanto tempo com meu espírito atribulado que eu não aprendi a falar com Deus. Tem muita gente assim, irmão, que anda tão atribulada que não está aprendendo a falar com Deus. E ela vai para o altar e ela entrega o que? A sua alma. Diga assim comigo, Ana aprendeu a fazer culto. Amém? Fala para você, irmão, nós precisamos aprender também, irmão. Segunda-feira é culto de prosperidade. O que nós viemos fazer na igreja? Não, a gente tem que vir buscar Deus, ouvir a palavra e se envolver com Deus. Prosperidade é dom de Deus. A partir do momento que eu estou envolvido com Deus, lá em Deuteronômio 28 diz que as bênçãos do Senhor virão sobre mim e me alcançarão. Quarta-feira é dia da família. O que a gente vem fazer na igreja? A gente tem que vir buscar Deus, ouvir a palavra, se envolver com Deus, porque quando Zaqueu decidiu ter um contato com Jesus, Jesus Cristo disse, hoje a salvação entra nessa casa. Então, quando a gente aprende a se relacionar com Cristo, a salvação vem. Sexta-feira é dia de culto e de cura e libertação. Então é dia de quê? Buscar Deus, se envolver com Deus, ouvir a palavra e vir, porque se tiver alguma enfermidade, maior é o que está em nós. Amém? Se Deus é por nós, eu estou cheio de Deus, então quando a doença vier, Deus já vai pôr ela para fora. Mas não, a gente vem segunda-feira e eu falo que é o crente pidão. Começa, segunda-feira Deus me dá um emprego, me dá cliente, me dá dinheiro. Quarta-feira a gente começa, meu filho, meu genro, minha nora, meu marido, minha esposa, meu sogro, minha sogra, eu preciso. Mestre, eu preciso de um milagre. Aí a gente começa o culto tudo errado. A gente fica com a reunião inteirinha preocupado com o filho que não nasce. E a gente não consegue entregar o nosso coração para Deus. Depois que essa mulher entrega o coração, aí ela faz um voto com Deus. Ela fala, Senhor, se o Senhor me der um filho homem, um varão, ele não vou passar navalha na cabeça dele, ele vai ser separado, ele vai ser nazireu, ele vai ter um compromisso com o Senhor desde que nascer. E quando ele crescer, que não precisar mais de amamentação, eu vou entregar ele para te servir. Ela faz um voto. Ela não mais pega o que o marido dá, ela aprende a fazer o voto dela.
ela não leva só o que o Eucana deu para lhe entregar. Ela entende, não, agora é eu que preciso entregar. Só que eu não tenho nada para entregar. Então eu estou pedindo para Deus, Deus, o Senhor vai me dar, e o que o Senhor me der, eu vou entregar. Amém? E aí, irmãos, ela faz uma afirmação, eu gostaria de chamar sua atenção para isso. No verso 16, olha só como que essa mulher se sentia. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de quê? De Belial. O que ela está dizendo para o Eli? Ó, não acha que eu estou com demônio não, viu? Por que ela está falando isso? A boca fala do que o coração? Ela ia todo ano na casa de Deus e não era abençoada, porque na cabeça dela ela tinha o quê? Demônio, irmão. Na cabeça dela, eu não consigo engravidar porque o demônio não deixa. Quando ela começa a orar, ela fala, não tenhas a tua serva como filha de Belial. O filho de Belial é uma pessoa possessa, uma pessoa influenciada pelo demônio. Ela fala, não acha que eu tenho demônio, que eu não tenho demônio não. O problema é que eu nunca me entreguei. Tem muita gente, meu irmão, isso aqui é muito forte, segura na cadeira senão você até cai. Tem muita gente que acha que a vida não vai por causa do demônio, e não tem nenhum demônio, é você que não toma jeito. É você que não se entrega. Você fica pondo a culpa no demônio, mas na verdade não tem demônio, é você, irmão. Que a partir do momento que você derramar a tua vida, você se entregar no altar, que demônio que te segura? Amém? Diga assim comigo, demônio nenhum consegue derrubar quem tem a vida no altar. Amém? Então para de pastor, fizeram macumba. Que macumba o quê, irmão? Fizeram mal, lançaram inveja, lançaram o quê? Põe tua vida no altar para ver. Você vai levantar falando, não diga que tem demônio, que o demônio já saiu há muito tempo. Quem tem a vida no altar é liberto, irmão. Quando ela põe a vida no altar, ela fala, não tem mais demônio nenhum na minha vida. Não tem mais nada me atrapalhando. Aleluia. Aleluia. Ela continua dizendo, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto eu tenho falado. Até? Então, ou seja, daqui para frente eu não vou mais falar dos meus problemas e dos meus desgostos. Até agora, eu só falei dos meus problemas e dos meus desgostos. A partir de agora, minhas palavras serão outras. A partir de agora, o jeito de eu me relacionar com Deus vai ser diferente. Aí depois que aí vamos fazer agora um pacote completo. Depois que ela entende que o noivo vale muito mais do que o milagre. Depois que ela entende que ela não tem que ficar sem comer, beber, se alegrar por causa de problema. Que ela come e ela se levanta e ela ora e ela faz um culto ao Senhor. Ela entrega o coração, ela mesma faz seu voto a Deus. Ela mesma entende, não, eu pus minha vida no altar, então o demônio já saiu. Depois que ela fala, eu não vou falar mais essas coisas, eu vou mudar meu discurso. Depois que essa Ana é uma nova Ana, o que o profeta fala para ela, o sacerdote, no verso 17? E então respondeu Eli e disse, vai, meu irmão, quando você começar a cultuar a Deus de verdade, parar de falar dos desgostos, eu não concordo, eu não gosto, eu não isso, meus problemas, meu filho, quando você parar com essas lavação de roupa suja, e você começar a adorar a Deus de verdade, vir para o culto, eu vou louvar a Deus. O que você vai fazer na igreja? Vou louvar a Deus, vou entregar meu melhor ao Senhor. Aí você vai voltar para casa cheio de paz. O sacerdote disse para ela, vai em paz, mulher. Você andava atribulada, né? Mas depois desse culto você vai sair daqui em paz. Vai sair em paz. E aí ele continua dizendo assim, e o Deus de Israel, ele conceda a tua petição que lhe pedis. Pode ir em paz e eu oro para que Deus realize o que você pediu.
Aí, irmãos, no verso 18 diz assim: e disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu de novo. Agora, para quem não comia, comeu até demais, né? E o seu semblante já não era mais. Então o rosto dela mudou. A mulher que vivia assim, agora está alegre. Mas o filho já nasceu. A bênção já veio. Aprenda a se alegrar antes da bênção chegar. Muda seu semblante antes. Chama a existência aquilo que não existe. Faz o que é certo e já fica feliz, irmão, porque a tua bênção está chegando em nome de Jesus. O que você precisa está vindo. Breve chegará a tua mão, a tua casa, o teu casamento, a sua empresa, a sua saúde. Breve chegará. Amém? Ela já não está mais triste, agora ela mudou. Mas a bênção ainda ela não pegou, irmão. A gente faz o inverso. Irmão, nós estamos virando um monte de Tomé, irmão. Fala para o seu irmão, fala para ele aí, fala assim, deixa de ser Tomé, irmão. Tomé chegou e devia ter ido comer torresmo, né, irmão? Ele saiu, aí Jesus apareceu. Só ele que não estava. Quando ele chegou, todo mundo feliz, falando: Tomé, Jesus veio aqui. O que ele falou? Eu não estava aqui, então eu não vi. Então para mim ele não veio. Não, mas a gente viu, ele falou conosco. Não, eu não acredito não. Aí ele ainda diz: eu só acredito se ele aparecer para mim e se ele me mostrar a mão furada. Porque se não mostrar a mão furada, pode ser qualquer coisa, menos Jesus. Tem que me mostrar as mãos furadas. Se ele não me mostrar as mãos furadas, eu não acredito. Todo mundo feliz e ele não se alegra porque ele ainda não viu. Ele não viu. Ele não viu, para ele é como se não existisse. Nós estamos vivendo na igreja assim. Muitas das coisas que são pregadas, muitas das coisas que são lançadas de Deus para nós, a gente não vive, é porque a gente não aprendeu a se alegrar e confiar na palavra. Confiar na palavra. Aí Jesus aparece para ele, já aparece assim: olha aqui, que é isso que você queria ver? Incrédulo. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurados são eles. Amém, igreja? E aí essa mulher levanta no 19. Levantaram-se de... irmão, levantou cedo. Fala para o seu irmão, levantar cedo é de Deus, irmão. Fala para ele. Pastor, eu não vou no culto de manhã, não. É porque domingo é meu dia de dormir. Olha, tem dia de dormir agora? É. Irmão, você acredita que teve um culto? Isso é verídico, eu não vou falar a cidade, não. Foi meu aniversário, irmão. Sempre meu aniversário, só esse ano que falhou, né? Sempre no meu aniversário a gente tinha o costume de fazer aquela mesa de café. Vamos tomar café junto. Aí uma irmã muito querida, uma irmã antiga da igreja. Aí eu conversando com ela: olha, irmã, domingo a gente vai participar aqui, vamos ter um café comemorando o aniversário do pastor. Ela virou para mim e falou assim: que hora vai ser? Eu falei: não, vai ser de manhã, irmão. Estou chamando todo mundo para fazer um jejum e entregar o jejum comigo aqui na igreja. Ela virou e falou assim: pastor, deixa eu te contar um negócio. Eu trabalhei minha vida inteira levantando cedo. Eu fiz um voto que depois que eu aposentasse, eu só ia levantar quando eu acordasse sozinha. Então todo dia, agora que eu aposentei, minha vida só funciona depois que eu levanto. Que hora que eu levanto? Na hora que eu quiser. Irmão, é verídico isso aí, isso não é parábola não, viu? Isso é verdade. Ela falou: então, senhor, me desculpe, eu só venho no culto ou da tarde ou da noite, olha-se lá. Só que o problema não era compromisso, o problema é que não levanta cedo. Aí eu vejo uma Ana que agora ela levanta de Para que ela levanta de madrugada, irmão? Para ir adorar a quem? Para adorar o Senhor. Olha, para que você está levantando tão cedo? Não, porque hoje eu tenho um compromisso cedo com o Senhor. A Ana pensou assim. Levantou de madrugada para ir adorar o Senhor.
E ela já está adorando ao Senhor, mas o filho já veio? Ela oferta, ela faz voto, ela se alegra, ela come, a vida dela vai se transformando antes do milagre. E aí, quando ela chega em casa, no versículo 19 ainda diz, né, que Eucana conheceu a Ana, a sua mulher, o Senhor se lembrou dela. Quando Deus se lembra dela? Diga assim comigo, quando morre a velha Ana, fala assim, nasce uma nova Ana. Fala assim, Deus se lembra quando a gente morre e nasce de novo. Lógico, isso pode ter uma ligação com o batismo, tem ligação com o batismo. Mas muita gente, irmão, às vezes já passou pelo batismo, mas ainda não morreu. Continua sendo a mesma pessoa. Então tem que morrer e nascer de novo. Outra pessoa, outra Ana, outro José, outra Maria, outro Danilo, outro Antônio. Você põe seu nome aí. Outra pessoa. Porque quando o grão de trigo é lançado na terra, se ele morrer, vai dar muito fruto. Deus quer dar muito fruto para você. Muito fruto para a sua família. E eu queria que você pegasse essa mensagem, irmão. Sabe por quê? Versículo 20. E sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu, o filho veio. Teve um filho. Chamou seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. O filho veio, o que ela pediu recebeu, aconteceu o milagre, ela foi abençoada, mas porque ela parou de fazer os cultos errados, ela começou a cultuar Deus da forma certa. Ela começou a entender, Deus vale muito mais do que um filho. E posso te contar algo? No capítulo 2, se não me engano, no verso 21, está escrito que depois que Ana entrega Samuel para servir a Deus, a palavra diz que Deus deu para ela mais 5 filhos. Depois que você descobre o jeito, irmão, não vem um só. Depois que você desbloquear essa tua bênção, não vai vir só ela, porque Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Vai vir muito mais do que você imagina. Fala para o seu irmão, se prepare que vai vir muito mais, irmão. Vai vir muito mais. Ai, pastor, eu quero casar. Você acha que Deus vai te dar só um casamento? Não, Deus vai te dar um casamento abençoado, que a pessoa que Ele vai colocar do teu lado vai ser uma bênção na tua vida e vai te ajudar a servir a Deus. Vocês vão servir a Deus juntos e vão dar frutos juntos e vão fazer a obra juntos. É mais do que casar. Amém? É isso que você tem que entender. Ai, pastor, eu quero abrir meu negócio. Você quer só abrir teu negócio? Deus quer te dar um negócio para que você prospere, que você abençoe a obra, que você abençoe sua família, que você gere empregos e você vai expandir, porque vai ser muito mais do que você imagina. E quando essas coisas vierem, quando eu parar de olhar para elas, é uma coisa meio difícil a gente entender, né? É meio que tipo assim, não olha para a bênção que ela virá. Não se preocupe com o que vai acontecer, se preocupe com Deus e o resto é que vai acontecer. Então vamos cultuar o Senhor do jeito certo. Vamos servir a Deus como devemos servir. Vamos amar o Senhor de todo o nosso coração. E não funciona se a gente não morrer. Não funciona. Grão de trigo, se cair na terra e não morrer, fica só. Mas se morrer, muito fruto. Muito fruto. Muito fruto. Quero ver você dando frutos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente adorar a Deus. Parei. Ô Eli, eu parei de falar dos meus desgostos. Eli, eu parei de falar dos meus complexos, dos meus problemas. Eu parei de vir para o culto, para a igreja, para murmurar, para reclamar de tudo. Agora eu não vou falar mais disso, Eli. Eu vim para o altar para me entregar. Entrega a sua vida agora para o Senhor, irmão. Fala com Deus. Ora como você nunca orou, irmãos. Às vezes você sente vontade de ajoelhar e não ajoelha. Sai do padrão, irmão. Às vezes nós estamos virando meio que pessoas robóticas dentro da igreja. Às vezes você sente de erguer a tua mão, de chorar, de gritar às vezes, irmão. Ah, mas Deus não é surdo. Mas às vezes você sente a vontade de dar uns glória, irmão. Aí você fala, não vou dar glória não. O que o irmão vai pensar? Que irmão, irmão? Eu estou preocupado com o irmão. Preocupado com o irmão? Eu estou preocupado é com Deus.
problema de Ana é que ela estava preocupada com a Penina. Fala para você, irmão, deixa a Penina para lá, irmão. Ah, mas a Penina tem filho e eu não tenho. O problema é dela. Cada um com a tua vida. Não, estou preocupado. O que ela vai falar? Ela vai zombar de mim. Deixa falar, irmão. Você não pode ser zombado de Deus, irmão. Você não pode ter uma má impressão de Deus. De Deus, Ele tem que ver que você está entregando teu coração. Ele tem que ver que você está derramando a tua alma. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia.